Muito boa noite a todos. É com grande alegria, né, que eu estou aqui para presidir essa missa. As portas, né, como a Aline dizia no início, né, nos comentários, as portas de completar uma semana como padre, né, foi ordenado no último sábado, eu e mais 10 irmãos de turma, na qual fomos 11 sacerdotes entregues para a igreja. Como a Aline e o Badu sabem muito bem, glória a Deus, né, muitos carismáticos, muitos homens do aleluia nessa turma, né? Já pela própria ordenação podemos perceber os cantos, né? A entrega desses homens. Então, vamos entrar nessa dinâmica desse cerco de Jericó, na qual nós falávamos, né? Estamos às portas de completar 11 anos desse carisma. Dia 16? Dia 16. E olha aqui presente, né? Se formos olhar, né? O que a liturgia tem proposto para o fundador e a cofundadora poder meditar, tem sido meditações e personagens na qual a Sagrada Escritura nos apresenta fundamentais para a nossa fé, pessoas, verdadeiros baluartes, doutores, pastores, místicos, 2 títulos importantíssimos de Nossa Senhora, a Imaculada, no último sábado, e Guadalupe, dia 12, onde tivemos a experiência de Santa Luzia, e hoje, não podendo ficar por baixo, esse grande pastor, doutor e místico. Não falta adjetivos para São João da Cruz. O seu nome já diz, São João da Cruz. Era um homem que era amigo da cruz. Mas vamos falar dele daqui a pouco. Primeiro eu gostaria de entrar nessa dinâmica na qual o tema que foi proposto, né? Encher as talhas de água para que Jesus realize o milagre. E vindo de uma comunidade chamada Maria Serva da Trindade, teria que ter, claro, a presença de Maria, né? Dando essas ordens para aqueles que ainda não entenderam o que fazer com o chamado de Deus. E é ela que nos dá essa ordem. É essa ordem de batalha que esse cerco de Jericó está sendo conduzido. E o tema específico de hoje, como nós podemos fazer, eu acho que é até uma covardia, né? Como podemos fazer para buscar as virtudes? E aí me dão esse tema justamente no dia de São João da Cruz. Caramba! E hoje de manhã, eu celebrando no Carmelo, eu dizia para as freiras, né? Nossa, quando eu era bem garotinho, né? Começando a caminhada, querendo entender sobre a vida dos santos, alguns já provados na fé dizia: filho, começa por São Francisco, né? Autor do CD, né? Começa a inspiração do CD, começa por Santa Teresinha, né? Começa até por Santa Teresa, lendo a história da vida, não vai logo no Castelo Interior, não. Aí quando eu falava, São João da Cruz, pelo amor de Deus, não leia agora São João da Cruz, porque o negócio é denso, é pesado, é para gigante, não é para amador não, você está começando agora, vai devagar, tá? Vai devagar, deixa São João um pouquinho para o final. Você pega agora os santos, não que eles sejam profundos, né? Santa Teresinha não seja profunda, quando nos apresenta a pequena via, e aí que ela recebe o título de doutora, e também Santa Teresa, com o livro da vida. E aí, por que ele dizia isso? Porque na nossa realidade, aqui de Brasil, nós temos um grande defeito em relação às traduções. Porque quando você fala em São João da Cruz, quais são as obras que logo vêm na nossa cabeça? Quando você pensa em São João da Cruz, subido ao Monte Carmelo. Outra obra. Outras pessoas diriam, qual obra? As noites escuras. A grande dificuldade de entender São João da Cruz é essa, que nós começamos com 2 obras, que alguns estudiosos vão dizer que até umas obras um pouco negativas, no sentido de que é muito sacrifício, é muito ascese. Para quem está começando agora na fé, ou quem está no caminho, é muito pesado. É um nível altíssimo. Não tem Santa Teresa, as 7 moradas? É tipo assim, para quem está lá na 7ª morada, entendeu? É para uns santos assim desses quilates. Então,
seria o ideal para nós que queremos entender a vida de São João da Cruz, começar, por exemplo, cântico espiritual. E aí a gente vai perceber que não é um santo que nos leva a um sacrifício tremendo, uma ascese tremenda, mas é um doutor do amor. Quando nós lemos o cântico espiritual, Chama Viva do Amor, outra obra belíssima. Se a gente troca essas duas obras, nossa, a gente tem outra visão de São João da Cruz. E aí vamos perceber que é um homem apaixonado. Um homem que está à espera, como aquelas viúvas prudentes, que estavam à espera do amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser conhecer a obra de São João da Cruz, comece pelo cântico espiritual e Chama Viva do Amor. E aí sim, quando você estiver bem provado, bem apaixonado, e aí você sobe o Monte Carmelo, né, com São João da Cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, depois você entra na noite escura, que também é preciso. É preciso. Isso nos faz crescer. Advento e Quaresma é um processo desse, na qual eu e você entramos na dinâmica da igreja para se preparar para um grande evento, o Natal e a Páscoa. Então, é justamente essa preparação. E aí, olhando como podemos buscar as virtudes, esse é o tema de hoje. Como fazemos para buscar e viver essas virtudes? Mas antes de partir desta pergunta, eu faço outra. Qual é a virtude que eu busco, eu e você, durante esse cerco? Qual é a virtude que eu estou pedindo? Porque São João da Cruz e os santos tinham uma meta. Será que eu e você estamos tendo meta? Talvez eu e você estejamos pedindo a virtude errada. Talvez eu e você não saibamos nem o que é virtude. Talvez nesta noite você nem saiba que talvez exista uma virtude que você precisa trabalhar e entregar nesse cerco, no altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a virtude da castidade, né? Eu fui elencando algumas, da caridade, da temperança, diligência, paciência, bondade e humildade. Nossa, eu participei na terça-feira da confissão comunitária, no mutirão, a primeira, 6h30 a 11h30 da noite. Como era apresentado a falta dessas virtudes. E as pessoas nesse período, né, os católicos, né, seja o católico, seja o católico IBGE, seja o católico creme crack, seja o católico I99, seja o católico limpa banco, todos eles se sentem tocados por esse período do Natal, né? Até quem não tem uma vivência da igreja assim intensa, como vocês aqui estão tendo, procuram a igreja nesse período. E aí como a gente percebe que às vezes faltam essas virtudes? Meu irmão e minhas irmãs, é preciso, vocês aqui já estão num outro patamar, né? Quem está numa comunidade já está mais do que provado. Claro, precisa ser provado diariamente, mas vocês deram um sim. Seja aqueles que deram um sim para viver um estado de vida na comunidade, ou até mesmo aqueles que não são em estado de vida, mas vocês estão num patamar que precisam buscar cada vez mais. Cada vez mais. É preciso não mais ficarem o tempo todo lembrando para você: ei, irmão consagrado, vai lá buscar sua talha para poder encher. Mas você já tem a consciência: eu preciso pegar as minhas talhas e encher elas. Eu preciso voltar a esta fonte. Esta fonte. E a pergunta é: qual é a virtude que neste cerco de Jericó você está rezando para que Deus te conceda essa graça? É preciso pedir a Deus esta graça. E aí, cada um no seu estado de vida. Você que se ordenou padre, vai completar uma semana de padre. Você que é casado, você que é consagrado, agora não só consagrado, mas agora você quer viver uma consagração de uma vida virtuosa, ser exemplo para outros, porque se consagrar é isso, é colocar a mão no arado. E uma vez colocando a mão no arado, é preciso se colocar de uma forma disponível, como São João da Cruz se colocou para Santa Teresa. Era uma mulher à frente do seu tempo,
E não tinha quem pudesse compreender aquela mulher, porque ela era muito avançada. Então, São João da Cruz pega aqueles pensamentos, aqueles escritos dela e dá um sentido teologal. O ser humano é um pouco curioso, né? Olhando primeiro, antes de eu falar dessa curiosidade do ser humano, vamos olhar o profeta de hoje, o profeta Isaías. É uma figura que está muito presente nesse período do Advento. Ele está o tempo todo nos mostrando a dificuldade do povo e o caminho na qual precisamos servir. Hoje, no seu capítulo Deutero Isaías, ele diz assim: a revelação do Senhor como Deus de Israel. Ele hoje vai elencando o nome de Deus, como aquele que é o Redentor, como aquele que é o Santo, porque talvez você perdeu isso de vista. Eu e você não podemos perder a identidade de Deus. É um Deus que nos salva manifestando a sua santidade. Não é um Deus como aquele povo tinha na sua cabeça, um Deus estático. Estava intacto lá, não fazia nada, parado. Não, o nosso Deus é um Deus dinâmico. É um Deus que vem ao nosso encontro. Isto é Natal. É um Deus que sai da sua glória, da sua plenitude, para estar no meio de nós. Se as pessoas entendessem o que é o Natal, a vida delas teria outro sentido, totalmente diferente do qual nós temos. Nesse período do ano, é curioso, né? Muitas lojas fecham para quê? Para fazer o quê? Balanço. E o profeta Isaías, na passagem de hoje, faz justamente isso. Ele elenca para o povo de Israel que é preciso fazer memória, fazer um balanço da história da salvação. E olha o que ele fala no versículo 18. Ah, se tivesse sido atento às minhas ordens. Ele fala, olha só, existia e existe uma história da salvação, mas o povo tem sido infiel. E Deus tem compaixão daquele povo, e mais uma vez, o que ele faz? Ele dá uma chance para que aquele povo possa ajeitar a sua vida, porque a história da aliança passada, muitos não foram fiéis. E agora Deus, com a sua palavra, quer mostrar para aquele povo que eles estejam atentos. Ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem está a assemelhar-se a um rio. Não é isso, irmãos, que nós cantamos no início dessa Santa Missa? Que o seu rio flua? É isso que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. Deus não quer que a minha vida e a sua seja um lago, um córrego parado. Que tem córrego que até que vai, mas tem córregozinho que você nem vê, né? Está tão parado, chega a dar lodo. Deus não quer que a nossa vida seja isso. Não quer. Deus quer que a nossa vida seja um rio e a tua felicidade as ondas do mar. Imagina o impacto daquelas ondas que quebram no Havaí, né? Aquelas ondas que quebram lá em Portugal, lá onde Medina foi campeão. Uma onda que só de olhar de longe dá medo. Deus quer que a nossa vida seja isso, impactada pelo seu amor. É isso que nós precisamos fazer. Está aberto a esta palavra. E Deus se volta para o povo e mais uma vez dá uma palavra viva e eficaz. Nada poderia apagar nem abolir o teu amor diante de mim. Se você, meu irmão, está afastado há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, até mesmo quando eu estava lá ouvindo as primeiras confissões, padre, eu vim me confessar, a última vez que eu me confessei tem 20, 30 anos. Falei, meu Deus, eu não vou sair daqui hoje. Deus, palavras de Papa Francisco, abre aspas, Deus não cansa de nos perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão a Deus. Que dinâmica bonita essa do Advento, na qual eu e você podemos mais uma vez nos encontrar com Deus. E Deus se deixa encontrar. Mas ao mesmo tempo, Ele se escandaliza quando muitos, ao ver os seus milagres,
Gente, quantas coisas já mudaram, Badu, de 11 anos para cá? Quantos lugares vocês já andaram nesse Rio de Janeiro, Aline? Quantas pessoas já ouviram, já fizeram a experiência dos cantos, Ingrid? Né? Outro dia eu vi um vídeo, de repente na Canção Nova aparece a Ingrid lá cantando um salmo. Falei, gente, essa menina vai longe. É isso, irmão. É se deixar levar pela graça de Deus. Quantas coisas mudaram, só que a gente não reconhece. A gente, muitas das vezes, escandalizamos a Jesus Cristo. Porque se tornamos pessoas frias, indiferentes. E nós não podemos ser assim, irmãos. Olha o evangelho de hoje. Olha a frieza. Olha a dureza do coração desses homens. Jesus lamenta: a quem hei de comparar esta geração? Oxalá, Badu e Aline, a geração de um ano atrás, né? Quando o carisma brotava, permaneça, emanar cada vez mais servos consagrados que possam dar a vida pelos irmãos. Servos que estejam dispostos a dar um sim. Chega de cristão meia boca. Chega de cristão que fala, eu vou, mas não vai. Eu quero, eu faço. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, derrame em mim, que seu rio flua. Mas eu não me movo. Eu fico intacto. Se fosse ficar intacto, que você fique como Santa Luzia, que ontem comemoramos, quando diante dos juízes da sua época, por querer viver uma virgindade perpétua, queriam colocar ela dentro de um prostíbulo. E diz a história que o corpo dela ficou tão pesado, tão pesado. Eu lembrava da história de Santa Luzia e lembrava aqui da Praça do Granito, né? Acho que aquela menina ficou como um bloco de granito, que os homens tentaram pegar ela após a sentença para levar para o prostíbulo e não conseguiram. Trouxeram uma junta de boi, amarraram para arrastar ela, não conseguiram. Meu irmão e minha irmã, essa é a vida dos santos. Oxalá a minha vida e a sua possa ser como a vida de Santa Luzia, uma vida pesada, mas não dos nossos pecados, mas da graça de Deus. Que você possa ser cheio da graça de Deus. Jesus hoje pergunta para mim e para vocês, irmãos: filho, você passou 8 anos sendo formado. Que tipo de sacerdote você se formou? Um sacerdote que burlou as regras do seminário? Um sacerdote que não estudou como deveria estudar? Um sacerdote que vivia ainda como seminarista, porque há um lema, né? Seminário: o seminarista que você é hoje é o padre que você será amanhã. Tá vendo? Nunca estudou Santo Agostinho, nenhuma obra teológica para saber isso. E a obra de Deus é isso, irmão. Deus hoje, eu via me refletindo sobre isso, aqui de comparar esta geração. Um sacerdote que não é comprometido, porque se um sacerdote não se prepara bem intelectualmente, pastoralmente, humanamente, que tipo de padre esse seminarista vai ser? É a reflexão que eu tenho feito essa semana, né? Porque não é fácil, irmãos. Quantas vezes dentro do seminário, nesses 8 anos, eu passei por essas noites escuras que São João da Cruz diz que nós passamos. Quantas vezes, Badu, Aline, nessa missão, quantas pessoas, né, bebem desse carisma e vocês sentem o peso de estarem à frente dessa missão? Quantas vezes talvez vocês passaram pela cabeça em desistir desse carisma? Porque é exigente demais, é muita cobrança, são dívidas que só a graça de Deus mesmo. Que olha, se a gente for parar para ficar preso a isso, a obra não anda. Só pela obra de Deus as coisas andam. Quantas vezes, irmão e irmã, você aí, ó, namorando,
estudando, casado, passou pela sua noite escura? Quantas vezes durante o dia, no trabalho, foi humilhado, não foi reconhecido pelo seu marido, pela sua esposa, e lá na sua cama, com a sua cabeça no travesseiro sozinho, você passou a sua noite escura lá, perguntando a Deus: por quê? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Deus quer, nesta noite, irmão, mostrar para vocês que se você buscar uma vida virtuosa, vai ser difícil. Jesus jogou limpo. Jesus não escondeu nada. O que tu queres de mim? Seja ousado nesta noite. Peça ao Senhor para mostrar a obra que Ele quer fazer na sua vida. Você não está aqui à toa. Deus quer te mostrar isso. Já entenderam, né? Então, se ajeitem aí. Já entenderam, né? Então, tenha essa ousadia. O que tu queres de mim? E não tenha medo. Se tiver que passar pela noite escura, a graça de Deus estará com vocês. Não tenham medo. Eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu entrar no seminário, imagina, né? Alguém que não foi criado com os pais, alguém que desde novo teve que trabalhar, né? Muito autossuficiente, não, quero trabalhar, quero fazer uma faculdade, quero ter uma namorada, quero casar, já tudo pronto na minha cabeça. E de repente, aos 27 anos, Deus vem, ó, tá vendo essa aqui, essa tua história de vida aqui? Tá vendo aqui tudo que você criou? Preste atenção, menino. Agora eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Meu Deus, me quebrou, me tirou o chão. Eu sempre me sustentei, desde novo trabalhando, e de repente Deus diz: agora eu vou te mostrar, se prepara. E eu perguntava para o meu padre: eu quero ir para o seminário, mas como é que vai ser isso? Eu tenho um tio especial em casa para tomar conta, que eu cuido desde novo. Não come sozinho, não bebe. Quando eu não estou em casa, alguém me ajuda. Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro. Como é que vai ser agora? Viver da providência. E aí, Deus dizia, pela boca daquele sacerdote: Deus sempre preenche o vazio. Se Ele te tirou da sua casa, Ele vai preencher esse buraco. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não se desespere. Você está no seminário, outra noite escura, perdi a minha mãe durante o processo, meses indo para o hospital servidor, perdendo aulas para poder dar conta. Noite escura, fica tranquilo, eu estou contigo, só ouve a minha voz, vai e reconstrói a minha casa. Senhor, o que tu queres de mim? Feche os seus olhos, irmãos.